Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós conversaremos um pouco sobre algo que é muito importante e que nós nos descuidamos, somos sempre vítimas dessa situação e é preciso que estejamos conscientes por que ela se apresenta em nós e como nós trabalharmos de maneira a não sermos prejudicados tanto por essa questão. Nós vamos falar da culpa. Veja bem, é porque algumas pessoas poderão dizer: por que falar sobre esse assunto? Porque é um assunto que está presente, é algo, um fenômeno que está presente em todos nós. Sempre que nós transgredimos as leis divinas, reflete em um dispositivo que existe em nós chamado consciência, em forma de sofrimento, uma situação chamada culpa. Então vamos falar um pouquinho, já que é tão comum entre nós e nós às vezes até, quem sabe, desconhecemos. Diz Emmanuel aqui no livro Pensamento e Vida através de Franciscano Xavier, um livro da Federação Espírita Brasileira, na lição número 22, por nome Culpa, ele diz: quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A afeição, a afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo, a aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Então veja bem, meus irmãos, já aqui, orientações importantes, sobre a questão da culpa e como ela se processa. Aqui Emmanuel já inicia falando, e quando nós fugimos ao dever, precipitamos no sentimento de culpa. Veja bem. E então o que ele diz? Com múltiplas manifestações, da qual origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo brechas de sombras aos tecidos sutis da alma. Na nossa alma reflete-se exatamente aquela situação, o sentimento que nós criamos quando transgredimos a lei natural do amor, quando ferimos os outros, quando fugimos ao compromisso. Não há nada pior do que nós criarmos expectativa em alguém e frustrarmos essa criatura. É melhor que nós não assumamos o compromisso, não prometamos, não criemos expectativa. Até mesmo num simples namoro, as pessoas acham que é coisa banal. Mas quantas criaturas têm cometido suicídio em função da frustração, da decepção com outras pessoas, que assumiram o compromisso, investiram naquilo, acreditaram e aquelas pessoas às vezes insensivelmente abandonaram, sem uma justificativa. E a pessoa entra em desequilíbrio, então quem assim pratica, quem é o causador, com certeza está como culpado perante a lei de causa e efeito e vai ter que sofrer as consequências. E as primeiras são exatamente essa que vem através da culpa, que se transforma em remorso, que muito faz sofrer. Mas é interessante porque aqui ele diz: toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultados atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Veja bem, toda deserção de deveres traz essa oportunidade de demoradas existências de reaprendizado e restauração. Às vezes é preciso várias reencarnações, são precisas várias reencarnações para nós corrigirmos o erro cometido. Então é preciso que nós estejamos conscientes, vigilantes, como Jesus nos aconselhou. Orai e vigiai para não cair em tentação. E aqui, quando falamos em tudo isso, meus irmãos, nós estamos falando primeiramente para nós mesmos. Todos nós que divulgamos, não estamos como mestres, falando naquilo que nós já dominamos. Não, estamos falando aquilo que os mestres, inclusive o próprio Mestre Jesus, nos ensina. Então estamos falando para nós mesmos, para que depois transmitamos para os outros. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações.
a humildade de reconhecer o equívoco cometido e a boa intenção de procurar reparar é muito importante se tivermos a oportunidade ainda nessa encarnação, para que não venhamos sofrer as consequências em outras reencarnações. E finaliza: é por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. E aí, meus irmãos, muito importante. A lição, por isso que Jesus sabiamente transmitia esse ensinamento. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Está a caminho, está ainda nessa presente experiência principalmente. Porque retornarmos ao plano espiritual envolvidos, preenchidos de culpa, de sentimento, não é nada agradável. Se já não é bom enquanto estamos no corpo, quando desencarnamos, que a nossa sensibilidade aumenta, mais sofrimento ainda também. Então, a vigilância é importante e nós deixamos como orientação para nós mesmos e para os outros essa mensagem de Emmanuel, desejando muita paz. Que Deus nos abençoe sempre.